Seja bem-vindo à companhia deste vídeo. Quem vos falar é o professor Samuel Teodoro. O corpo glorioso do Cristo ressurreto era idêntico, na aparência, ao seu corpo natural que fora sepultado, tanto que causou espanto aos discípulos. E 8 dias depois estavam, outra vez, os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Estando as portas fechadas, Jesus chegou, apresentou-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. João 20,26. Introdução. Na tarde do primeiro dia da semana, Jesus Cristo, ressurreto, apareceu aos discípulos, porém, Tomé não estava com eles. Os seguidores de Jesus estavam com medo dos judeus e, por isso, estavam trancados no recinto, quando Jesus apareceu no meio deles e os tranquilizou dizendo: Paz seja convosco. Para não deixar dúvidas de que era o Jesus de Nazaré que fora crucificado, o mestre exibiu a todos os ferimentos nas mãos, causados pelos cravos na cruz, e o lado onde o soldado perfurou com uma lança. Após analisaram as evidências da crucificação e se darem conta da presença do Mestre, os discípulos se alegraram. Ao saber pelos outros discípulos que Jesus aparecera, Tomé, chamado Dídimo, argumentou que só creria se visse e tocasse com os dedos no lugar que os cravos perfuraram e colocasse a mão no local onde a lança perfurou. Passados 8 dias, os discípulos, novamente, estavam reunidos em um recinto com as portas trancadas, quando Jesus se apresentou no meio deles. Depois voltou-se para Tomé e disse: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Diante das evidências, Tomé exclamou: Senhor meu, e Deus meu. Não analisaremos a questão acerca da bem-aventurança que alcança quem não viu o Cristo ressurreto, mas crê que Deus o ressuscitou, mas, sim, como será o corpo glorioso que Cristo obteve e que terá todos os que são salvos em Cristo. Corpo glorioso. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3,21. Analisando todas as aparições de Jesus Cristo aos discípulos, após a ressurreição, até a assunção aos céus, percebe-se que o corpo glorificado de Jesus não estava sujeito às leis da física, como matéria, espaço, tempo, gravidade, etc. Entretanto, ele podia comer e beber, bem como entrar, estar e sair de qualquer recinto, mesmo quando fechado. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhes e, semelhantemente, o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. João 21,13-15. E ele lhes disse: Porque estáis perturbados e porque sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpem-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E, dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E, não o querendo eles, ainda, por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então, eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. O que ele tomou e comeu diante deles. Lucas 24,38-43. O médico Lucas deixou registrado que Jesus solicitou peixe assado e um favo de mel e comeu diante dos discípulos para acalmá-los, deixando claro que um espírito não teria carne e ossos como ele tinha, enquanto exibia as marcas das mãos e dos pés.
O corpo do Cristo glorificado era idêntico, na aparência, ao seu corpo natural, que fora sepultado, tanto que causou espanto aos discípulos que acharam ser uma aparição fantasmagórica. Ficou evidenciado que as funções digestivas do corpo glorificado foram preservadas, à semelhança do seu corpo natural, permitindo a Jesus comer e beber. Entretanto, apesar de preservar a aparência, o corpo glorificado de Jesus não tem as fraquezas humanas e possui capacidades semelhantes à dos seres angelicais, como poder e força que se sobrepõem às forças das leis que regem a matéria e o tempo. Porque toda a carne é como a erva e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. 1 Pedro 1,24. Jesus glorificado é descrito assim: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Hebreus 1,3. Incorruptibilidade. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. 1 Pedro 5,4. O apóstolo Paulo é enfático, ao dizer que o corpo natural do crente em Cristo, na ressurreição ou, no arrebatamento, será transformado, para ser conforme o corpo glorioso de Cristo. Ao explicar essa transformação em glória aos cristãos da cidade de Corinto, quando Cristo se manifestar em glória, o apóstolo Paulo disse: e há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra, a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a glória das estrelas. Porque, uma estrela difere, em glória, de outra estrela. Assim, também, a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há, também, corpo espiritual. 1 Coríntios 15:40-44. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, também, vós vos manifestareis com Ele, em glória. Colossenses 3,4. O apóstolo dos gentios enfatiza que há corpos celestes e corpos terrestres e, em função da natureza de cada ser, possuem glórias diferentes. Para exemplificar, o apóstolo faz referência aos corpos celestes, pois cada um tem a sua função e característica ímpar. Ao apontar a diferença de glória entre corpos de seres celestes e terrenos, o apóstolo Paulo volta à questão da ressurreição, dentre os mortos, enfatizando que é semeado um corpo natural, em corrupção, ignomínia e em fraqueza, mas que ressurgirá em incorrupção, glória, vigor e espiritualidade, e conclui: se há corpo natural, há também corpo espiritual. O evangelista João, na sua primeira epístola, disse: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e, ainda, não é manifestado o que haveremos de ser. Mas, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque, assim, como é, o veremos. 1 João 3,1-2. É impossível precisar como será o corpo glorioso que os crentes, em Cristo, receberão, porém, certo é que quando Jesus Cristo se manifestar, cada cristão será semelhante a Ele, pois, só sendo como Ele é, para ser possível contemplá-lo. O termo grego, traduzindo por semelhante, é homoios, adjetivo que estabelece algo similar, semelhante, parecido, correspondente, como.
O termo indica que cada cristão terá um corpo de glória semelhante, similar, parecido, correspondente, igual, ao corpo de Cristo. Cada homem ou mulher possuem um corpo semelhante ao dos seus pais, por conseguinte, todos os homens são semelhantes a Adão, o primeiro homem. Nesse sentido, o apóstolo Paulo demonstra que cada cristão terá a imagem de Cristo, o último Adão, assim como teve a imagem do primeiro Adão. Qual o terreno, tais são, também, os terrestres e, qual o celestial, tais, também, os celestiais. E, assim, como trouxemos a imagem do terreno, assim, traremos, também, a imagem do celestial. Coríntios 15, 48-49. Um ponto importantíssimo para o cristão é estar cônscio de que, da mesma forma que herdou de Adão um corpo terreno e natural, na ressurreição ou, no arrebatamento da Igreja, receberá um corpo celestial e espiritual. Para não deixar dúvidas, é destacado que do jeito que o homem é, segundo Adão, assim o são todos os seus descendentes, homens com corpo natural. Semelhantemente, do jeito que é o segundo Adão, Cristo ressurreto, assim, também, serão todos os da sua descendência, homens com corpos espirituais. E o que é imprescindível destacar, terá a mesma imagem, o mesmo aspecto, a mesma natureza, a mesma capacidade do homem celestial. Nesse sentido, disse o evangelista João: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque, qual Ele é, somos nós, também, neste mundo. 1 João 4,17. Portanto, neste mundo, o crente em Cristo é tal qual Cristo é, filhos de Deus, inculpáveis, justos, retos, santos, pedras vivas, sacerdotes, geração eleita, etc. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. No corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Colossenses 1,22. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Filipenses 2,15. Para apresentar, a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5,27. Porém, ainda não ocorreu a adoção, ou seja, a redenção do corpo, quando cada cristão será semelhante a Cristo. Neste mundo, ou seja, agora, o cristão é um dos filhos de Deus, porém, só não se sabe o que haverá de ser, a não ser que terá um corpo idêntico ao de Cristo. Amados, agora somos filhos de Deus e, ainda, não é manifestado o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é o veremos. 1 João 3,2. Porque, se fomos plantados, juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Romanos 6,5. Analisando o capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo inicia o capítulo apontando a condição de quem está em Cristo, livre de qualquer condenação. Qualquer que deixou de andar, segundo os preceitos de homens, carne, e, agora, anda segundo o Evangelho, Espírito, livre está de condenação. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8,1. Lembrando que o cristão é ministro do Espírito, ou seja, de um Novo Testamento, diferente dos judaizantes que eram ministros da letra ou da carne.
o qual nos fez, também, capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3,6. O cristão tem o Espírito de Cristo, ou seja, a sua palavra, Romanos 8,9. João 6,36. Pois as palavras de Cristo são Espírito e vida. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. João 6,63. Assim como em 1 Coríntios 15, após evidenciar alguns aspectos do Evangelho, o apóstolo Paulo fala da ressurreição. E, se o Espírito daquele que, dentre os mortos, ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que, dentre os mortos, ressuscitou a Cristo, também, vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito, que em vós habita. Romanos 8,11. Perceba que o tema que era de como se dá a salvação e a condição de quem está em Cristo, a partir do verso 11, muda para a redenção do corpo, tanto que é destacada a nova condição, em Cristo Jesus, a de filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,15 a 16. O verso 17 passa às considerações pertinentes à redenção do corpo, como se vê. E, se nós somos filhos, somos, logo, herdeiros, também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que, também, com Ele sejamos glorificados. Romanos 8,17. Ao falar da redenção do corpo, o apóstolo Paulo destaca que não há comparação entre as tribulações do tempo presente e a glória que se revelará nos salvos, em Cristo. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que, em nós, há de ser revelada. Romanos 8,18. O apóstolo Paulo destaca que toda a criação é efêmera, porque Deus, assim, a fez, Romanos 8,20, mas tudo o que há na criação, promove certa expectação quanto à revelação da glória dos filhos de Deus. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Romanos 8,19 a 20. Como primeiro é o natural para, depois, vir o espiritual, 1 Coríntios 15,46, toda a criação está aguardando, como que, com dores de parto, a manifestação dos filhos de Deus, ou seja, a redenção do nosso corpo. Porque sabemos que toda a criação geme e está, juntamente, com dores de parto, até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também, gememos, em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos 8,22 a 23. E no que isso implica? Que os cristãos, além de serem salvos por meio do Evangelho de Cristo, foram chamados, segundo o eterno propósito de Deus. Para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, Efésios 2 de outubro de 11. Que propósito era esse? A preeminência de Cristo, em todas as coisas. E Ele é a cabeça do corpo, da Igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos para que, em tudo, tenha a preeminência. Colossenses 1,18.
Para Jesus Cristo ter a preeminência em tudo, segundo o propósito eterno que Deus estabeleceu, Jesus se tornou o primogênito dentre os mortos e os que ressurgem com ele são as primícias do Espírito. Romanos 8,23. Além de ser salvo por meio da fé, Evangelho, o cristão é chamado para o propósito que Deus estabeleceu em Cristo, que é Cristo, entre muitos irmãos, na posição de primogênito, e para isso todos os cristãos serão conforme a expressa imagem de Cristo. E sabemos que todas as coisas contribuem, juntamente, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também, os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, entre muitos irmãos. Romanos 8,28-29. Perceba que a questão tratada no verso 29 de Romanos 8 é a redenção do corpo e de como será a glória desse corpo. Assim, como cada homem traz a imagem do homem terreno, os que obedecem, amam a Deus, crendo em Cristo, trarão a imagem do celestial. Todos quantos se tornaram um com o Pai e o Filho, ou seja, que, através do Evangelho, conheceram a Deus, estão predestinados a terem a mesma aparência do Filho de Deus, segundo o que Deus propôs a fazer, Cristo primogênito, entre muitos irmãos. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses 1,15. O termo conhecer, em Romanos 8, verso 29 tem o sentido de se fazer um com o Pai e o Filho. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que, também, eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17,21. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. 1 João 3,6. Quem realmente viu a Cristo, também viu o Pai, de modo que se tornou um com ambos. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. João 12,45. Conclusão. O maior equívoco do calvinismo e do arminianismo é considerarem textos bíblicos que tratam da redenção do corpo e qual imagem terá como se fossem temas que tratassem da salvação. Não consideram que, assim, como todos os homens que vêm ao mundo estão predestinados a terem a imagem de Adão, de igual modo, todos os que creem em Cristo estão predestinados a serem conforme a imagem do Cristo ressurreto. Se alguém não quer ter um corpo de glória semelhante ao de Cristo, não pode entrar por Cristo, pois, ao crer em Jesus, além de ser salvo, será contemplado com um corpo de glória semelhante ao de Cristo. Quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, Gênesis 1,26, anunciou de antemão o seu eterno propósito que se concretizou em Cristo, pois, ele é a expressa imagem do Deus invisível. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses 1,15. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito, por si mesmo, a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade, nas alturas. Hebreus 1,3. Quando Satanás intentou lançar mão da semelhança do Altíssimo, não tinha ideia de que a semelhança estava reservada para o Filho. Lembrando que Satanás não intentou ser igual a Deus, pois jamais seria possível a criatura se igualar ao Criador. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14,14. Como primeiro é o natural, Adão teve domínio sobre os animais, mas do homem espiritual é dito que ele é o criador de todas as coisas, mas foi introduzido no mundo em uma condição menor que a dos anjos, porém coroado de glória e honra. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem, para que o visites?
pois, pouco menor o fizeste do que os anjos e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Salmo 8,3-9. Todos os cristãos, embora não saibam com precisão como serão na redenção do corpo, de uma coisa têm que saber: estão predestinados a ser semelhante a Cristo, pois, assim como Ele é, o verão. Amados, agora, somos filhos de Deus e, ainda, não é manifestado o que havemos de ser. Mas, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como Ele é, o veremos. 1 João 3,2. Que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar, também, a si todas as coisas. Filipenses 3,21. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3,10. Se inscreva neste canal e Deus abençoe.